Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, onde você estiver, você pode se assentar aí no seu lugar. Que alegria estarmos mais esse domingo, adorando a Deus. E você já percebeu que às vezes a gente canta e a gente não percebe aquilo que a gente está declarando? Olha essa canção. Que maravilhosa, que o teu reino venha sobre nós, Senhor, que os céus se abram, a nossa esperança está em Ti, que essa possa ser a nossa oração nesse dia. Amém? Amém, querido? Que alegria estarmos aqui. Hoje nós estamos na última mensagem da série Lute. E aí, como é que você está aí? Você já aprendeu a lutar por algumas coisas que valham a pena lutar de fato nesses dias? Tem coisa que vale a pena lutar. Não é verdade, gente? Nós precisamos lutar pela nossa família. Nós falamos aqui esses dias. Precisamos lutar pelo nosso avanço. Precisamos lutar por tantas coisas que falamos aqui. Se você não acompanhou essa série, você pode ir lá no nosso canal do YouTube. Estão todas as mensagens lá para que você possa assistir e realmente aprender a lutar por aquilo que vale a pena. E é uma honra para mim estar aqui para ministrar a última mensagem dessa série, que nós intitulamos como Lute pelo Extraordinário. E aí, você está disposto a lutar pelo extraordinário? Sim ou não, gente? Você tomou café, almoçou aí, está forte, está disposto a lutar pelo extraordinário? Amém? Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Nós precisamos estar dispostos a lutar pelo extraordinário. Se a gente não fizer isso, a gente corre um grande risco da gente viver todos os dias da nossa vida simplesmente acordando para sobreviver mais um dia. E eu acredito que esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus não quer que a gente sobreviva. Ele quer que a gente viva plenamente. Ele quer que a gente viva o extraordinário. E por isso é tão importante a gente entender essa verdade para que a gente possa se mover. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A gente só se move em cima de algo que nós cremos. Se você crê que a sua vida vai ser uma vida normal, se você quer pautar toda a sua existência, as suas ações, por uma atmosfera, por um contexto, por uma perspectiva normal, a nossa vida vai ser normal. Se nós acreditarmos que tudo que Deus tem para nós é o normal, nós vamos andar sobre essa plataforma durante toda a nossa vida. Mas eu quero dizer algo para você que eu creio de todo o meu coração, lendo a Bíblia. Aquilo que Deus fala, que todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro, antes mesmo deles existirem. Quando a Bíblia diz isso, eu tenho certeza que cada linha que está escrito sobre você, no livro lá de Deus, são histórias, são palavras que vão muito além das nossas capacidades naturais. São realidades que vão muito além das nossas limitações, do nosso pensamento limitado. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua é algo extraordinário. E isso não é um clichê, porque a gente tem ouvido muito isso. E eu estive pensando muito essa semana sobre a diferenciação que a gente tem que fazer, sobre viver uma vida extraordinária no mundo, né, para o mundo. O que é extraordinário para o mundo? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? O que será que é extraordinário para o mundo? E o que será que é extraordinário para Deus? Isso é uma coisa muito importante da gente mensurar aí. Porque muitas vezes o que acontece no mundo, o extraordinário, você pode aí pensar em várias coisas, mas eu vou citar algumas aqui. Pode ser que para o mundo, o extraordinário é você ser uma pessoa intelectual, você ser uma pessoa sábia, você buscar conhecimento, né? Talvez para o mundo, você ser uma pessoa extraordinária vem num pacote de você ser uma pessoa que tem muita fama. Hoje em dia está em alta isso, não é verdade, gente? Hoje em dia, ser extraordinário no mundo tem a ver com você ter muitos seguidores, com você. E o problema é quando a gente apoia todo o nosso valor e toda a extraordinariedade. Nossa, essa palavra aí, eu gastei meu vocabulário, viu, gente? Então, o problema é quando a gente pauta que o propósito da nossa vida é esse. Não sei se você está me entendendo.
Então, por exemplo, quando a gente imagina que para eu ter sucesso, eu preciso ser uma pessoa produtiva, não é? Eu preciso ser uma pessoa que tem fama, eu preciso ser uma pessoa que tem muito conhecimento, uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Eu acredito que, pelo olhar do mundo, existem muitas coisas que podem significar viver uma vida extraordinária. Mas deixa eu te falar, nós nunca viveremos uma vida de fato extraordinária se o nosso entendimento de extraordinário não estiver conectado ao que Deus pensa sobre viver uma vida extraordinária, gente. Deus, se eu não entender o que Deus pensa sobre ser extraordinário, eu certamente vou falhar nesse caminho de me tornar uma pessoa extraordinária. E deixa eu te dizer uma coisa, para Deus, viver uma vida extraordinária é viver uma vida de propósito. E isso é muito diferente do que o mundo diz. Porque pode ser, essas coisas todas que eu disse aqui, conhecimento, fama, não são coisas que a gente tem que fugir delas, não é isso. Mas isso precisa ser consequência de um propósito maior que Deus tem na nossa vida. Viver uma vida extraordinária para Deus diz respeito a você viver uma vida de propósito. Você viver uma vida cheia de significado, de propósito. Isso é ser extraordinário para Deus. Isso é viver uma vida extraordinária para Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Lute pelo extraordinário. Isso aí fica muito aberto, não é mesmo? Como que eu vou lutar pelo extraordinário? Como que eu vou buscar ter uma vida extraordinária? Eu quero te falar algumas coisas que a gente precisa viver em Deus. Tudo na palavra você vai entender. Eu peço que você acompanhe muito bem meu raciocínio, porque nessa palavra contém uma revelação. E se a gente conseguir entender essa revelação no nosso coração, não tem jeito da gente não ter uma vida extraordinária. A palavra de Deus, ela contém segredos para nos tornar a nossa vida extraordinária. E, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Se a gente quer ter uma vida extraordinária, fica aí, gente, que vai esquentando no decorrer da palavra. Mas esse primeiro ponto, você já vai ver que vai diferenciar do que o mundo diz sobre extraordinário. Você vai entender. Se eu quero viver uma vida extraordinária, em primeiro lugar, eu preciso viver uma vida no Espírito. Para Deus, se eu quero ser uma pessoa extraordinária, se eu quero ter uma família extraordinária, um futuro extraordinário e um propósito extraordinário, gente, não tem outro caminho. O primeiro e mais importante ponto que eu vou dizer aqui para você é nós termos uma vida no Espírito. Se nós falharmos nesse primeiro ponto, possivelmente todas as outras coisas que eu vou falar aqui, elas vão ser afetadas. Ter uma vida no Espírito. Você já deve ter ouvido dizer que pela palavra de Deus nós somos formados por 3 partes, gente. Nós somos formados por corpo, né, pelo nosso corpo físico, onde tem as nossas sensações aqui. Pela nossa alma, onde estão as nossas emoções, onde estão as nossas vontades, os nossos desejos. E formado pelo nosso espírito, que é o lugar onde é recriado, né, onde é vivificado por Deus, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós começamos a caminhar com Cristo. Aceitamos Jesus na nossa vida, tivemos um encontro com essa verdade, o nosso espírito é recriado. Agora quem habita aqui dentro é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então deixa eu te dizer algo. Uma pessoa que talvez não tenha ainda tido essa experiência com Cristo, que está disponível para todos os que crerem nele, declararem que creem no Senhor. Uma pessoa que creu em Cristo, que não creu em Cristo, me desculpe, ela não tem opção de viver uma vida no Espírito. Ela não tem opção. Por quê? Porque o Espírito dela ainda não foi vivificado por Deus. Então, automaticamente, a vida dela vai ser totalmente dirigida pelo quê, gente? Pela carne, pelas suas emoções, pelas suas vontades. Quando a gente não tem o nosso espírito vivificado, nós não temos opção. A nossa vida vai ser pautada na carne, nas nossas vontades. Mas quando nós temos o nosso espírito recriado por Deus, o Espírito Santo está habitando aí dentro de cada um que está me ouvindo aqui, né, nas suas casas pelo YouTube, se o Espírito Santo habita aqui dentro do seu coração, deixa eu te dizer algo. Você tem opção de viver uma vida no Espírito.
Você tem opção de viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E isso é o primeiro ponto, gente, que a gente precisa para viver uma vida extraordinária. Deixa eu te dizer, viver no Espírito, o que ele nos possibilita? Eu vou falar algumas coisas aqui para você entender. Viver no Espírito, ele nos dá a opção de como a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, de uma forma sobrenatural. Nós começamos a desejar as coisas que o Espírito deseja. Então, suponhamos que você tenha uma dificuldade na sua vida. Você fala, eu não consigo abandonar esse hábito que desagrada a Deus, esse pecado, essa situação na minha vida. Deixa eu te dizer, através de uma vida no Espírito, você consegue viver uma vida diferente. Eu e você conseguimos, através do Espírito Santo, não através da minha própria força, porque eu sou bom, porque eu sou santo, de jeito nenhum, mas através do Espírito Santo que está em nós, nós somos capacitados a viver uma vida diferente. Amém? Outra coisa, se eu tenho o Espírito Santo vivo, se eu estou vivendo uma vida do Espírito, outra coisa que eu vou conseguir, lidar com pessoas difíceis. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de mim, gente, ele está mais forte. O meu espírito está fortalecido, eu vivo uma vida pelo Espírito. Então, quando eu estou com vontade de dar uns petelecos lá em alguém, o Espírito Santo vai falar assim, meu filho, segura essa mão, segura isso. Ama essa pessoa. Quando eu vivo uma vida no Espírito, eu consigo viver uma vida de amor por aquelas pessoas mais difíceis, porque eu vou enxergar pelas lentes de Deus aquela pessoa. Outra coisa, você tem um temperamento forte. Quantos aqui têm um temperamento forte? Não consegue ter domínio próprio. Né? Se alguém mexe com você ou faz alguma coisa que te desagrada, você vira uma bomba relógio. Eu não consigo me controlar, eu sou assim, é mais forte que eu, vai subir num fogo. Se a gente tiver uma vida no Espírito, pode parecer impossível, mas esse foguinho que tem aí dentro de você, que te faz falar o que você não deve, que te faz reagir da forma que não deve, esse foguinho aí vai virar fogo do Espírito Santo, gente. Queimando e te ajudando a responder da forma certa, te ajudando a ter a atitude, a reação correta. Viver uma vida no Espírito possibilita a gente domar o nosso temperamento, gente. Ajuda a gente a transformar o nosso temperamento, a nossa vida. Uma pessoa que fala assim, não, mas eu sou muito passivo, sabe? Eu sou muito passivo. Deixa eu te dizer, você tem o Espírito Santo aí dentro de você? Você está se enchendo do Espírito Santo? A passividade não precisa ser sua natureza mais, porque existe um Espírito aqui dentro, que é o Espírito Santo de Deus, que te ajuda a superar a passividade. Você está entendendo como viver uma vida no Espírito? Para Deus é o princípio da gente ter uma vida extraordinária, gente. Porque nós não somos escravos mais das nossas emoções, da nossa carne. Nós não somos mais escravos dos nossos impulsos. Nós não somos mais escravos disso tudo. Outra coisa, quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu consigo viver uma vida, olha isso aqui que é importante, de discernimento espiritual. Eu consigo viver uma vida de discernimento. Gente, quantos de nós não queremos viver uma vida sempre assim? Fala comigo, gente. Quantas coisas erradas a gente faz por entrar na porta errada, por não saber o que fazer, não é? Para ficar sem direção. Quando a gente vive uma vida no Espírito, quando nós estamos alimentando o nosso Espírito, quando nós estamos caminhando nessa dimensão, o que acontece? Nós conseguimos, querido, ter uma vida de discernimento espiritual. Olha só, Jesus, ele não precisou ir no caixa eletrônico para sacar dinheiro para pagar os impostos. Você lembra o que aconteceu? Falou para o discípulo ir lá pescar um peixinho, na boca do peixe tinha uma moeda, gente. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Jesus não precisou do Google, não, gente, para pesquisar a característica de um discípulo para estar na minha comitiva de 12. Quando ele passou assim, e viu Mateus, aos olhos humanos não ia dar certo, mas Jesus escolheu Mateus, porque Jesus, ele era o próprio Deus, mas como homem nessa terra, ele vivia cheio de Deus, vivia cheio do Pai.
Então ele não precisava de se esforçar muito para conseguir coisas extraordinárias, porque o Espírito, ele traz para a gente respostas, ele traz para a gente uma fluência de vida. Deus vai nos dando algumas direções. Quem não quer viver uma vida cheia do Espírito? O primeiro passo para termos uma vida extraordinária é nós vivermos no Espírito. Uma vida de discernimento, uma vida de ouvir direcionamentos de Deus, constantemente. Quem não quer isso, gente? Eu quero isso para a minha vida. Você não quer isso para a sua vida? Buscar respostas, buscar direções nas diversas áreas da nossa vida. Sabe o que eu acho? Que às vezes a gente pena demais. Por quê? Porque nós não nos enchemos do Espírito, porque nós não vivemos uma vida no Espírito. A gente pena demais para viver uma vida extraordinária. Porque esse mundo tem muito barulho, esse mundo tem muitas vozes. E se a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente vai achar uma hora que a gente tem que fazer isso, a hora que a gente tem que fazer aquilo. A gente começa a ver uma pessoa que está com fama e a gente quer caminhar por aquele caminho. Mas é só o Espírito Santo de Deus que pode trazer para nós o nosso propósito verdadeiro, que pode dar para nós uma vida de discernimento espiritual, uma vida de controle sobre os nossos desejos enganosos. É só o Espírito Santo que pode nos dar uma verdadeira direção. Eu quero viver essa vida cada dia mais no Espírito, amém? Eu preciso viver isso. Eu estava conversando com o Mateus sobre essa palavra. Eu falei, gente, a gente precisa viver uma vida no Espírito, cada dia mais intensa. Nós precisamos de Deus, gente. E eu não quero aqui ser negativista, mas nós vivemos num século. Nós vivemos em dias, nos nossos dias, em tempos difíceis de viver uma vida no Espírito. Porque a gente tem muita distração. Muita distração que nos tira de viver uma vida verdadeiramente espiritual, cheia do Espírito Santo. É um monte de coisas que tiram o nosso desejo, que tiram a nossa disposição. E o que eu preciso para ter uma vida cheia do Espírito? Olha o que nós precisamos. É simples. Para ter uma vida cheia do Espírito, eu preciso fortalecer o meu espírito. Porque o que eu alimento, cresce. O que eu não alimento vai cada vez minguando mais. Então, por exemplo, quando eu tenho uma vida de leitura da palavra constante, intensa, o que acontece, gente? Eu começo a ser cheio do Espírito Santo, porque aquela palavra vai entrando no meu coração, na minha vida. Vai me transformando, vai me dando direção, vai me aproximando de Deus. Outra coisa, quando eu vivo uma vida de oração, de rendição, quando eu coloco meus joelhos no chão todos os dias e insisto em ter uma vida de devoção, de conversar com Deus, isso me transforma a minha vida, um caminhar no Espírito. Jesus fazia isso. Não é? Jesus não parava, gente, Jesus orava. Se Jesus precisava estar em todo o tempo orando e falando com o Pai, quem diria nós, gente? E nós precisamos muito mais. Então, nós precisamos orar, alimentar nossa vida de oração. Outra coisa, nós precisamos ler livros ungidos. Ler livros ungidos, buscar, se alimentar. Livros que às vezes vão trazer para a gente uma dimensão que a gente não veria se a gente estivesse vivendo somente. Né? O livro dá a oportunidade de você ver uma realidade, uma perspectiva que está lá longe, mas que se aproxima da sua vida e pode transformar a sua história. Ouvir mensagens ungidas, alimentar o espírito, queridos, não acontece automaticamente. Não acontece automaticamente. Nos dias que a gente está vivendo, se a gente não entender que nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós vamos nos tornar pessoas soltas, pessoas, às vezes, estressadas, ansiosas, que a gente não vai saber que caminho tomar, porque é muito caminho para tomar, é muita escolha para fazer. Qualquer um pode abrir a internet hoje, fazer um curso lá em Harvard online, sei lá onde. E a gente vai ficar confuso sobre a nossa identidade, confuso sobre o nosso propósito. E eu não sou contra a gente estudar, a gente buscar, a gente ser excelente, não sou contra. Mas, em primeiro lugar, para a gente não ficar confuso, para a gente não se perder, nós precisamos ter uma vida no Espírito, se a gente quiser, de fato, ter uma vida extraordinária. E esse primeiro ponto nunca foi tão verdade como é nesses dias. E o Senhor tem falado isso comigo, e eu acredito que está falando agora com você também. Amém? Mas a gente está tentando muita coisa, a nossa cabeça está igual um negócio louco aí. Mas Deus quer organizar a nossa mente através de uma vida no Espírito. Amém, gente? Bom, em primeiro lugar, então, se você quer viver uma vida no extraordinário, acho que você já entendeu.
Para Deus, viver no Espírito é um pré-requisito para ter uma vida extraordinária. Senão nós vamos remar. Vamos ficar cansados e vamos chegar lá na frente e falar, gente, onde que eu estou? Que isso? Ok, a segunda coisa que eu queria falar. Para a gente viver uma vida extraordinária, nós temos que viver uma vida além do normal. Viver uma vida além do normal. E eu vou explicar isso para você. A palavra de Deus, gente, ela diz que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, não é verdade? Você lembra desse versículo? Meu sogro falava muito quando ele era vivo. É tão legal ver o Mateus contando algumas coisas, né? Que ele falava o quanto o pai dele impulsionava eles para ser melhor. E quanto que ele falava assim, olha, eu não posso isso hoje, não é minha condição. Mas você vai ter muito mais do que eu. Olha, filho, eu não tive essa oportunidade na vida, mas você vai ter uma oportunidade muito maior. Então, ele tinha essa coisa de condicionar os filhos, né, a acreditarem que iam viver algo extraordinário. E ele sempre usava esse versículo, né? Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Você é cabeça. Quem conviveu aí com o pastor Clemente sabe disso. Ele sempre falava isso. Então, olha só, a Bíblia diz que ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. Só que tem gente que usa isso, gente, para inflar seu ego. Ai, Deus me chamou para ser cabeça. Não vou estar por baixo, não. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, por minha conta, isso aqui não está na Bíblia, tá? Faz parte do meu rol de heresias, mas eu acho que não é heresia, não. Ó, seguinte, tudo que Deus fala, tudo que a Bíblia fala, Deus tem uma segunda intenção, tá? Tudo que Deus fala, Deus tem uma segunda intenção. E eu descobri uma segunda intenção unânime na Bíblia. Tudo que Deus fala aqui para inflar nosso ego, não é para inflar nosso ego, não, gente. Tudo que Deus fala para a gente praticar, que a gente vai ser, que a gente vai viver uma vida extraordinária, é para tem o outro, tem o servir, tem a gente acrescentar de alguma forma aquilo que a gente está recebendo na vida de outras pessoas. Tudo que Deus fala, não conheço um versículo que não tenha um fundo disso daí. Por isso que eu falo, Deus, Jesus, ele tinha uma segunda intenção com tudo que ele falava. E não era tornar a gente, os caras, assim, sou bom demais. Sou cabeça. É claro que Deus quer nos abençoar, gente, mas deixa eu te falar, Deus não tem intenção de nos tornar um reizinho do nosso próprio império, não. Deus quer nos fazer ter uma vida extraordinária, porque uma vida extraordinária inspira as pessoas, muda a vida das pessoas. Uma vida extraordinária leva pessoas ao conhecimento de Deus. Uma vida extraordinária muda a vida das pessoas e a nossa vida. E a nossa vida tem propósito se a gente fizer algo de valioso para um conjunto de pessoas nessa terra, porque a nossa vida passa rápido. Viva extraordinariamente, viva além do natural. E a Bíblia diz que chamou a gente para ser cabeça e não cauda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o papel da cabeça no corpo? Quem que dá as direções? As ideias chegam primeiro aonde? Na cabeça, não é, gente? As ideias chegam aqui e daí ela dá direções para as nossas mãos, para a nossa perna. Cabeça é a liderança. A liderança está na cabeça. Você presta bem atenção nesse ponto. Viver além do natural. Você não entender bem, porque se pegar só uma parte, você vai sair daqui falando que eu falei que você tem que ser o primeiro em tudo, que você tem que ser o cara e tal. Né? Tem todo um sentido bíblico esse ponto. Então, olha só, a cabeça, gente, lidera. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você é um professor, seus colegas de trabalho deveriam olhar para você e falar assim, gente, mas o que está acontecendo com esse cara? Ele tem um jeito de ensinar que não é natural, ele tem uma graça, ele tem uma unção para ensinar, ele tem, não sei, uma coisa diferente nele. Os alunos aprendem mais, os alunos fixam nele, não sei. E ele ensina sem precisar de apelação, ele é cheio de princípio, mas é uma coisa diferente. O que eu estou querendo dizer é que se você estiver trabalhando na área da saúde, talvez seus colegas de trabalho poderiam virar e falar assim, gente, mas o que acontece com essa pessoa? Ela tem um jeito, os doentes que ela
está cuidando acabam sendo curados. Ela tem uma estratégia, cada dia ela tem uma direção e faz alguma coisa e aquilo ali, a vida da pessoa é transformada, a pessoa sai curada, que todo mundo que ela coloca a mão sai bem. Um exemplo, tá? Que você é um auxiliar administrativo lá na sua empresa. Mas você entendeu essa verdade de viver além do natural e você faz tudo com tanta excelência. Você faz tudo com tanto amor. Você vive pelo Espírito. Lembra que eu falei? Você vive pelo Espírito, então você consegue viver além do natural. E aí, você tem uma forma de relacionar diferente com as pessoas. Você tem umas estratégias. Você dá suas ideias no momento certo e a empresa cresce. Você contribui com o avanço da sua empresa. E de uma hora para outra as pessoas falam, essa pessoa, ela é diferente. Ela é diferente. Tem um brilho nela. Tem uma áurea, tô brincando. Tem uma coisa diferente nessa pessoa. Gente, é isso que eu tô querendo dizer. Ah, mas você não está na Bíblia, não. Você não está na Bíblia, não. Esse negócio não está na Bíblia, não. Ah, eu sou o melhor. Por que eu preciso ser o melhor? Vou mostrar para você. Mostrar para você por quê. Gente, sabe o que muita gente acha? Que quando ela começar a ser cristão, quando ela aceitar Jesus e começar a caminhar com Cristo, a partir daí, ela vai precisar perder a criatividade, ela vai precisar perder a individualidade, ela vai precisar perder a paixão. Não é que muita gente acha isso às vezes? Ah, não, aceitar a Cristo, vou ter que largar minha vida vai ser sem graça, minha vida vai ser... Muita gente pensa isso, muita gente vê por esse prisma as coisas. Então, queridos, o que acontece? Nós precisamos mudar essa mentalidade, mas a gente não muda a mentalidade só explicando para as pessoas o que elas têm que fazer, não. A gente muda a mentalidade quando a nossa vida inspira as pessoas a serem diferentes. A gente muda a atmosfera, a gente muda quando a nossa vida... Meu Deus, aquela pessoa ali, meu Deus, o que é aquilo? Gente, é uma pessoa, não sei, eu não consigo entender, não consigo decifrar aquela pessoa, não. Então, a gente não precisa perder a nossa criatividade, a nossa paixão, a nossa individualidade, os nossos talentos, a partir do momento que a gente encontra Cristo. Pelo contrário, essas coisas têm que ser potencializadas na dimensão de Cristo, do viver extraordinariamente. Tá me entendendo? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu, gente. No Novo Testamento, não, tem que ser o melhor, não, tem que ser o melhor. Ó, deixa eu te falar. A Bíblia fala que Pedro, as pessoas foram adorar Pedro, porque eles adoravam os discípulos, começaram a adorar, eles confundiam as coisas. A vida deles era tão inspiradora, tão sobrenatural, era uma vida tão, sabe, cheia do extraordinário, que as pessoas achavam que tinham que adorar. Paulo, um dia, ele chegou na ilha lá, a cobra venenosa picou ele, não aconteceu nada, e a Bíblia fala que o povo queria exaltar Paulo como Deus, porque achavam que ele era um Deus, que ele tinha superpoderes. E a Bíblia fala no Novo Testamento que os discípulos precisavam convencer as pessoas que não eram deuses, para não serem adorados, porque sabiam que a glória tinha que ir para Deus. Olha isso. Então eles viviam uma vida além do natural, gente. Uma pessoa que precisa convencer o outro que não é o Deus, vivia uma vida além do natural. Vivia uma vida além do natural. Outro exemplo aqui, ó. Daniel e os seus 3 amigos. Eu gosto de falar desses caras, gente. Sou fã deles, eles são muito doidos. Daniel e os seus amigos. Olha só. Daniel e os seus amigos, gente, eles foram retirados de Israel. Eles foram levados para a Babilônia. Hoje, quando a gente pensa em país poderoso, a gente pensa o quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Que é um país, uma potência muito grande. Mas os Estados Unidos hoje não é o melhor em tudo. Você pegar a educação, algumas coisas ele pode ser o primeiro, mas outras não. A Babilônia, gente, era o primeiro, era destaque, era primeiro lugar em tudo. Educação, militarismo, avanço científico, tudo que você imaginar estava na Babilônia. Babilônia era um império. Babilônia era assim, imagina, os caras que nasciam na Babilônia já cresciam estudando, já cresciam, sabe? Eles cresciam já aprendendo as coisas, eles nasciam uns gêniozinhos lá. Porque a Babilônia tinha os melhores na Babilônia. E a Bíblia diz, gente, que Daniel e os seus amigos foram tirados de Israel e foram levados para a Babilônia. Deixa eu te falar. Daniel e os seus amigos chegaram lá, gente, a Bíblia fala que eles começaram a ter ideia que ninguém teve.
Eles começaram a ser mais sábios do que os caras que estavam lá. Eles tinham uma sabedoria que não podia se medir, uma criatividade, uma inovação. Daniel e seus amigos, eles eram diferenciados, tanto que a Bíblia fala que eles foram promovidos na Babilônia, gente, onde os caras já eram muito bons. Daniel e seus amigos foram promovidos. E eu acredito que os caras que estavam ali do lado de Daniel, né, dos amigos, mas, gente, o que esses 3 rapazes que vieram de um paizinho desse tamanho, que não tem destaque nenhum, como é que esses caras, eles sabem tanto, como é que eles se destacam tanto? Acredito que as pessoas pensavam isso sobre Daniel e seus amigos. E chegou um momento, queridos, que os líderes da Babilônia, o rei da Babilônia, ele concluiu que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inovadores, criativos, sábios e melhores líderes do que todos aqueles que estavam ali. A gente viu aquelas loucuras, né? Os caras eram cheios de poder, tinham uma devoção a Deus. Lembre, Daniel, ele vivia o primeiro ponto do que a gente falou. Daniel não era um cara só inteligente, bonito, sei lá. Ele era um cara que vivia o primeiro ponto da vida extraordinária. Ele tinha conexão com Deus. E era firme nos seus princípios, ele não se dobrava. Mas ele também tinha todas essas características que o tornava 10 vezes melhor do que os outros caras que tinham lá. E aí, gente? Agora eu vou te contar um negócio. Ai, nossa, Daniel era top demais. Meu Deus, Daniel era top demais. Mas olha o que a Bíblia fala, gente. Vamos lá para o Novo Testamento, lá? Quando João Batista nasceu, o que Jesus falou para João Batista? O que Jesus falou sobre João Batista? Nascido de mulher, não tem nenhum que seja até hoje maior do que... Que, gente? Vocês sabem? Vocês leram essa parte já? Não tem nenhum que é maior do que João Batista. Nessa hora, Daniel já ficou para trás, né? Porque se nenhum nascido de mulher é maior que João Batista, Daniel ficou para trás. É ou não é? Mas depois também, Jesus fala outra coisa. A Bíblia relata algo interessante. Contudo, o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Você entendeu ou não, gente? Achei que todo mundo ia gritar agora, nessa parte. A Bíblia fala que Daniel era o cara, mas João Batista não tinha nenhum homem que era maior do que ele até o momento. Certo? Então, João Batista era o cara, mas ele fala que o menor do reino de Deus ia ser maior que João Batista. Então, nós estamos incluídos nesse negócio. Eu e você estamos incluídos nisso, gente. E eu estava esses dias chateada lá em casa com o Mateus, lendo a Bíblia. Falando assim, amor, eu não consigo entender. Eu não consigo entender, gente. Porque a igreja primitiva vivia umas loucuras lá e a gente não vive algumas coisas hoje. E a gente ficou um tempão discutindo sobre isso, que é uma discussão bem, bem longa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para eu poder te transmitir o que eu quero com esse ponto, viver uma vida além do comum, eu quero que você fique com esse entendimento. Que Deus nos criou para viver além do natural. Todo ser humano nasce com esse desejo. Dos 70 filmes maiores e mais destacados aí, que eles fizeram uma pesquisa, não lembro qual que é o órgão que fez, você pode não acreditar, mas os maiores filmes, 80% deles, não são filmes bonitinhos de perseguição policial, são filmes de super-heróis com superpoderes. Sabia? Porque o ser humano, ele já nasce com essa coisa. O ser humano, ele já nasce com esse desejo de viver o extraordinário, e isso é algo colocado por Deus no coração dele. E eu acredito, queridos, que é o tempo da história de nós começarmos a entender isso de verdade, começar a viver essas promessas e começar a ter uma vida extraordinária. Porque a palavra de Deus fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Está acontecendo ou não está, gente? Guerras, rumores, um monte de coisa ia acontecer. Vocês sabem, aquelas coisas todas que falam lá na palavra de Deus, que parece que nós estamos vivendo tudo aquilo hoje. Mas a palavra de Deus também fala que em todo mundo será anunciado o evangelho do reino. Então, é o momento oportuno para que eu e você começamos a perseguir, lutar pelo que vale a pena, lutar por uma vida extraordinária.
viver uma vida além do normal. Aonde você está inserido, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, aonde você está, Deus está te dando essa possibilidade de ter esse entendimento nessa noite, amém? Então, em primeiro lugar, viva no Espírito. Sem ela não dá para viver o segundo ponto, certo? Fica meio difícil, desafiador, né, gente? Viver uma vida no Espírito. Segundo lugar, viva além do natural, além do normal. Por causa disso tudo que eu disse. E eu quero falar sobre o terceiro ponto. Como, eu vivo essa vida para além do natural? E a resposta é o seguinte: viva em fé na graça capacitadora. Viva em fé na graça capacitadora. Porque quando a gente ouve o primeiro ponto até que está ao meu alcance, quando eu olho para o segundo ponto, eu já acho que a coisa não está ao meu alcance. Né? Não é assim que a gente pensa? Não está no meu alcance esse segundo ponto aqui. Mas deixa eu te dizer, viva em fé na graça capacitadora é o terceiro ponto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, foi feita uma pesquisa e perguntaram para as pessoas aqui, assim, por que a graça serve? Para que a graça serve? E 98% dos cristãos disseram que a graça ela serve para salvar as pessoas. É verdade ou é mentira isso? Você está aí? É verdade ou é mentira que a graça salva as pessoas? Tem gente que está na dúvida. É verdade. As pessoas são salvas pela graça, não é por merecimento. A graça de Deus vem e a pessoa é salva. Só que muita gente só acredita até aí. Só sabe disso. A graça serve para me salvar. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. A mesma graça que te salva, ela te capacita todos os dias a viver uma vida além do natural. E é por isso que tem gente que desanima. Porque quando pensa em viver uma vida extraordinária, às vezes a pessoa acha assim, eu não dou conta, gente. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa extraordinária. Eu não vivi, eu não tenho esse contexto, eu não tenho essa... Sabe, eu não tenho. E às vezes a pessoa pensa assim, e isso desanima ela, frustra, mas deixa eu te dizer uma coisa. A graça capacitadora, todas as pessoas que estão dentro desse auditório aqui, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, se você recebeu a Cristo na sua vida, no seu coração, você entende que você tem que viver uma vida no Espírito, entende o segundo ponto que eu disse aqui. A graça está aí, gente, sabe para quê? Para te capacitar a fazer coisas que a sua capacidade natural não dá conta de fazer. Não dá conta de fazer. Não dá. É loucura. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Em 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Eu citei muito a Bíblia aqui, mas eu não dei os endereços, né? Eu fui contando as histórias. Mas esse versículo é muito importante. E em 2 Coríntios 12, 9 diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a graça é suficiente para que o poder de Deus se aperfeiçoe sobre você. Tem tudo a ver, gente, a graça de Deus com o poder de Deus sendo derramado sobre a nossa vida. Porque senão a gente vai ficar assim, gente, mas como que eu posso ser usado para curar uma pessoa? Como eu posso ser usado para abençoar uma pessoa? A Bíblia está dizendo. Existe uma graça que capacita e nos dá poder. Não é porque a gente é um mago, não é isso. Misericórdia. É porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aqueles que vivem uma vida no Espírito, e aqueles que entendem esse versículo, eles são transformados. O que a Bíblia diz, gente? Que Jesus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Jesus enviou o seu Filho para todo aquele... Para todo mundo, para o mundo inteiro ter a vida eterna. Não está falando isso. Está falando assim, que todo aquele que crer em Deus, que crer. Crer é um pré-requisito para viver. Ah, não acho não. Mas a Bíblia fala, crie, por isso, falei. Quantas vezes que Jesus falou assim, e os discípulos, que seja feito conforme a sua fé. Gente, com a máscara a voz sai também.
Olha só, que seja feito conforme a sua fé. Existe uma fé, existe uma graça que pode nos encher de poder, que pode nos capacitar a viver uma vida extraordinária. Esses passos são bem práticos. E isso está queimando dentro de mim. Eu não sei se está queimando dentro de você aí, mas está queimando dentro de mim. Eu não estou afim de viver uma vida natural. Não quero ficar só vivendo isso. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós. Não é? Deus tem mais para sua vida, querido. Ai, mas não sei, eu não trabalho, eu só cuido dos meus filhos em casa. Ah, você quer um lugar melhor? É lá que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida através da graça. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida, sabe, dos seus vizinhos. Porque você não vai ficar assim, desorientado, só em internet, só olhando rede social, porque hoje nós entendemos que para viver uma vida extraordinária, a gente tem que encher nosso espírito. A gente não vive sem rumo. Ô, gente, vamos lá. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, é um risco que todos nós corremos. De ficar vivendo coisas inúteis, quando a Bíblia fala assim, ó, desvia os teus olhos das coisas inúteis, não é? Então, o que se torna inútil? Quando a nossa vida se torna fútil, a gente começa a andar com coisas que não edificam, mas só naquilo, a gente não tem limite, a gente não tem equilíbrio. E não precisa ser só a internet, não, pode ser um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Que às vezes a pessoa não tem esse hábito, mas tem outro hábito que tira ela de viver aquilo que é maior em Deus, não é verdade? Olha só, em 2 Pedro 1, 2, 3 diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas. O que é para ser multiplicado? A graça e a paz. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós estamos entendendo esse versículo, gente? A Bíblia fala que Deus, Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. E Ele está pedindo aqui, como se fosse uma oração, pedindo para que seja multiplicada a graça e a paz. Está pedindo multiplicação de graça, porque quando a graça se multiplica na nossa vida, nós somos capazes de nos apropriar de um poder de Deus, de uma graça de Deus, de um fluir de Deus, que a gente nunca experimentou antes. Mas a gente precisa estar consciente dessa verdade, porque na hora que a gente estiver diante de um projeto, diante de um desafio no nosso trabalho, na nossa família, a gente vai falar assim: Senhor, como o apóstolo Paulo disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Olha o que o apóstolo Paulo disse: pela graça de Deus, eu fiz muito mais que os outros apóstolos. Muito mais. Ele não falou assim, porque eu sou bom, porque eu era instruído, eu fiz muito mais do que os outros. Ele falou assim, porque eu tive uma graça multiplicada em mim, eu consegui produzir mais. Tem gente que endemoniza a produção, mas eu não sei se você está entendendo. A gente está indo por um caminho que santifica essas características. A gente está indo por um caminho que torna essas características inspiradas por Deus e não maçantes, cansativas, doloridas. Sabe, queridos, uma das razões que nós estamos vivendo uma vida cansada, se tiver alguém aqui vivendo cansado, desanimado, é que a gente está apoiando no nosso próprio entendimento e não na graça capacitadora de Deus na nossa vida. E é um desafio para todos nós aqui. A gente tem que identificar. E a graça não nos deixa passivos, a graça nos impulsiona a viver o sobrenatural. A graça nos impulsiona a fazer as coisas com paixão, com criatividade, com unção, com graça. E sabe o que a graça faz também? A graça faz a gente obedecer a Cristo. E tudo aquilo parecer que vai nos levar a um desastre, mas aquilo nos abençoa. Deus nos promove através da verdade. Deus nos promove através dos princípios. Olha que coisa louca. Porque o mundo fala assim, se você não burlar o caminho, o que vai acontecer com você? Você vai demorar mais para chegar onde você tem que chegar, não é isso? Mas o que Deus diz? Se você tiver a graça multiplicada sobre a sua vida, viver uma vida no Espírito e me obedecer, eu vou fazer coisas que qualquer um vai duvidar que eu faria na vida de alguém. Amém? Está entendendo essa realidade? Aquele que é capaz, Efésios 3:20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
de acordo com o seu poder que atua. E aí a gente vai ficar se apoiando ainda nas nossas limitações, falando que a gente não dá conta das coisas, que a gente é muito ruim nisso, naquilo, que a gente tem um problema emocional, não sei das quantas, que a gente tem... Nós precisamos, gente, reconhecer que nós precisamos da revelação da graça de Deus. E se a gente está se apoiando, ai, eu sou um coitadinho, olha só, eu faço tudo e as pessoas não reconhecem. Olha só, se você tiver com esse discurso, você não está se apoiando na graça de Deus. Porque a graça de Deus nos impulsiona a viver o sobrenatural. Ele não faz da gente uma vítima, ele faz da gente cabeça e não cauda. Cabeça e não cauda. Sabe de uma coisa? A fé é o encanamento que nos coloca sobre a graça. E eu espero que a gente esteja entendendo essa verdade, porque eu creio que a partir de hoje nós precisamos orar diferente. Estava falando com o Mateus, foi que dia ontem eu estava falando com ele, amor. Às vezes a nossa cabeça fica agitada, com muita informação. E eu falei, amor, Deus vai nos dar a resposta para algumas coisas difíceis que a gente precisa ter resposta. Nós vamos dobrar os joelhos, nós vamos acreditar que a graça capacitadora vai nos capacitar a fazer coisas, a manifestar poder, a tomar escolhas e decisões sábias e importantes e na direção de Deus. E coisas que a gente ia demorar muito tempo para fazer, Deus vai otimizar o nosso tempo e nós vamos ter sucesso para a glória de Deus. É orar do jeito diferente, é orar entendendo, porque se a gente não entender que essa graça capacita a gente para algumas coisas impossíveis, a gente não consegue chegar lá. Amém, gente? Você tá entendendo isso? Que eu fico louca com essa palavra. Sei lá, dá vontade de ficar pulando aqui na frente. Vou me segurar, senão eu posso cair e tal. Não tem nada que está acontecendo na sua vida ou que já aconteceu que pode cancelar o poder da graça de Deus para transformar isso numa vida extraordinária. De uma forma bem traduzida, clara e tal. É isso aí. Nada. Então nós vamos acordar de manhã, nós vamos falar assim, oh meu Deus, que vida! Não, que vida! Que vida! Ah, eu não fui favorecido nisso, isso aqui não está dando certo na minha vida, eu sonhei, um monte de coisa que não aconteceu, mas não importa. O Senhor continua reinando no céu, o desejo, a vontade dEle, o propósito dEle continua valendo. Ele não cancelou o contrato. Ele não cancelou o contrato. Aquilo que Ele falou para os discípulos ainda está válido, ainda está válido. O Pai me enviou e eu vos envio, vão. E a Bíblia diz também, farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Eu, hein? Ficar oh, gente, esqueci a palavra, meu Deus do céu, não sai. Ficar se conformando com menos do que o extraordinário é abominável para nós. Como é que nós vamos fazer para ficar vivendo isso todo dia? Meu Deus, nós precisamos ter uma estratégia, gente. Buscar Deus. Se encher do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Entender que eu posso viver além do normal, além do normal. Uns tempos atrás eu comecei a ver o meu trabalho ali na empresa de uma forma diferente. Eu assumi muitas coisas, isso me custou muitas coisas. Mas eu falei assim, não é possível que essa palavra que nós pregamos no domingo, ela não vai funcionar no meu ambiente de empresa lá. E através de princípio, gente, com a verdade, da forma correta, nós começamos a colocar tudo no trilho exato, certo, tudo, impostos, sabe, sem mentira, querendo apoiar os nossos parceiros e não passar a perna em ninguém, tudo assim. E hoje eu tenho visto dia após dia, a graça não tem explicação para as coisas que acontecem, não tem. Muitas vezes, o meu tio que é sócio das empresas e tal, ele me liga, já tem muitos anos de experiência, ele abriu a primeira empresa, ele me liga, às vezes eu falo assim pro meu pai, nossa, ô pai, eu acho que o tio acha que eu sou um guru. Ele me liga assim e fala assim, e aí essa crise, mas o que você acha que eu faço? O que você acha que eu faço? Como é que você acha que eu... Fico assim, gente, mas não, é a graça de Deus, gente, porque ela funciona. É a graça e o poder de Deus atuando para te ajudar a fazer coisa que você não ia dar conta de fazer.
Quando eu era menor, quando eu era nova, eu sou nova, mas quando eu era criança, eu era uma criança bem tímida. Eu não sou uma pessoa sanguínea, gente. Quem tá mais próximo de mim sabe. Eu não sou uma pessoa que fala muito. Eu não sou uma pessoa assim, sabe? Sabe na mesa, aquele que se destaca? A Day é ótima, né? A Day é sanguínea. Ela relaciona bem com todo mundo, de A a Z. A Day tem o dom. Mas, eu não tenho essa... Eu nunca tive isso, sabe? Então, eu era sempre muito tímida. Eu era uma criança tímida. Eu fazia parte do grupo da escola... Né? Eu tinha um sonho de fazer parte do grupo dos principais, sabe aquele grupinho da sala que são os populares? Nunca fui desse grupo. Nunca. Gente, beleza. Tinha uma vergonha de falar, de errar, sabe? De dar um fora, de falar um negócio que eu não devia no meio dos outros. Aí eu ficava quieta, que era melhor. E eu me converti, né? E eu me lembro todo o processo que Deus foi fazendo e tudo. E aí, na célula, né? Um lugar muito legal pra gente perder a timidez, né, gente? Muito legal pra gente perder a timidez, pra gente se expressar e tal. E Deus foi fazendo um milagre na minha vida. Talvez você nem saiba, mas tem dia que eu tô vindo aqui pregar, eu fico tão assim, meu Deus do céu. Fala assim com o Mateus, amor, ora por mim, em nome de Jesus. Várias vezes, no carro aqui, Às vezes a gente passando aqui, o Mateus orando por mim, pra dar tudo certo. Aí eu falo, Senhor, como é que vai ser hoje? Jesus tem misericórdia. Mas sabe de uma coisa, gente? É a graça capacitadora. Quem me conheceu lá na minha infância, às vezes quem relaciona comigo fora do ambiente aqui da igreja, quando vê, às vezes, eu falando, a pessoa fala assim, como assim? Mas não era você, não. Não era a mesma pessoa. Não era. Porque não é mesmo, porque não é assim. Porque tem gente que é sanguíneo, que fala, que é fácil, né, ficar falando. Não é a minha natureza, assim. Naturalmente, não sou uma pessoa sanguínea, isso que eu estou querendo dizer, né? Eu não sou uma pessoa assim. Mas o Espírito Santo, ele através da graça capacitadora, ele nos dá essa capacidade de fazer coisa que está acima da nossa capacidade natural. Acima. Isso daí se aplica para qualquer coisa que você puder fazer. Você imaginar, qualquer coisa. É muito louco, né, gente? É muito louco a gente entender que há uma graça que pode nos promover para a glória de Cristo. Você entendeu desde o início dessa mensagem? Isso é muito poderoso. E aí? E aí que nós vamos nos levantar para viver uma vida extraordinária, porque vale a pena lutar pelo extraordinário. Vale a pena lutar pelo extraordinário. Quantas vezes você está lutando por cura lá na sua célula? Não é a gente não, gente. Não é a gente. É o Espírito Santo, é a graça de Deus. Quantas vezes nós estamos orando por cura? A gente só faz o que a gente crê. Se a gente não está fazendo é porque a nossa mente está precisando ser renovada. Renovada. Porque é algo natural no reino de Deus. Estamos orando por milagres na célula. Estamos fazendo isso no nosso ambiente de trabalho, dando a nossa cara a tapa, digamos assim, para a gente provar e ver o quanto o Senhor é bom e as pessoas se renderem a Cristo através do poder de Deus na nossa vida. Nós somos pessoas cheias de medo, cheias de temores, ou nós somos aquelas pessoas que se destacam pelo seu posicionamento firme de fé, de coragem, de alegria, Vamos encher do Espírito, gente, vamos encher do Espírito Santo. O diabo é louco para roubar na segunda o que a gente recebeu no domingo. Nós vamos ter que vigiar essa semana. Nós vamos ter que nos firmar. Nós vamos começar amanhã um jejum maravilhoso. Mateus deve falar isso aqui daqui a pouco. Nós vamos começar o jejum. O jejum não é para emagrecer, gente. O jejum não é para passar fome. O jejum é para fortalecer o nosso espírito. E nós vamos jejuar como igreja. É um princípio poderoso. E aí, é isso, encher o nosso espírito, encher o nosso tanque. Nós não estamos percebendo. É um jejum aqui. É uma oração, é uma leitura da Bíblia. De repente você está crendo no que você não cria. Você está conseguindo fazer o que você não fazia. E as coisas estão diferentes, porque você está rumo ao extraordinário. Aí na sua empresa, no seu ambiente de trabalho. Gente, é uma loucura. O Mateus falou aqui semana passada e é poderoso. Nós estamos recebendo testemunho atrás de testemunho aqui. Pessoas, aqui nessa igreja, eu fiquei chocada. Pessoas fiéis a Deus no momento
momento de crise em que seus rendimentos tinham diminuído. A pessoa continuou fiel. E mais, a pessoa resolveu, nesse momento, servir na casa de Deus. E está aqui servindo. Está aqui servindo, vindo aqui outros dias de máscara, né? Enfrentando o medozinho lá do início, mais forte do coronavírus. Mas vim aqui. Tá. Passou um mês? Promovido. Como assim? Como assim? Talvez você fale, mas isso não aconteceu comigo. Gente, Deus faz algo na vida de cada um diferente, mas eu quero te dizer, Deus faz. Deus faz, porque não é natural, é sobrenatural, é a graça capacitadora, não é por nós, não é porque a gente é bom, não é. É porque a graça nos capacita, nos impulsiona a ser pessoas sobrenaturalmente poderosas em Deus. Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar por essa palavra, nós vamos fechar com chave de ouro esse dia. Lute pelo extraordinário. O que é o extraordinário? É o extraordinário, o que vai além do ordinário. Além do ordinário, além do natural. Mas eu nunca tive a habilidade de fazer isso, mas agora o Senhor vai te dar através da graça de Deus, amém? Eu nunca consegui me mover nisso. Eu nunca fui uma pessoa diferenciada. Você será uma pessoa diferenciada através da unção do Espírito Santo. Uma vida extraordinária nunca é para ser vivida só para si, gente. Uma vida extraordinária é uma vida para manifestar uma glória e impactar a vida de pessoas. A nossa geração vai ser impactada pela sua vida. Você pode viver uma vida diferente. Você pode controlar a sua vida vivendo pelo Espírito. Você pode chegar no lugar que Deus quer através do Espírito, amém? Será que a gente pode agora se conectar ao Espírito de Deus? Feche os seus olhos onde você está, gente. Se conecte a Deus agora. Que essa palavra possa se transformar em vida dentro do seu coração. Em nome de Jesus, não vamos ficar passivos. Que essa máscara não tire a nossa fome, a nossa sede do Espírito Santo, amém? Que a gente possa falar com Deus agora. Fala com Deus aí no seu lugar. Fala, Senhor, eu realmente preciso dessa graça capacitadora. Eu quero ouvir a nossa voz, gente. Vamos levantar a voz, ficar bem alto. Ficar bem alto. Para a gente encher esse lugar de orações, de clamor, de sede. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Qual que é a limitação que você tem? Qual que é a prisão que você tem? Qual que é a trava que você tem? Sem travas, em nome de Jesus, Deus vai te capacitar. Nos seus negócios, Deus vai te capacitar. No seu trabalho, Deus vai te capacitar. Na sua família, com seus filhos. Pessoas aqui precisam de capacitação e graça para lidar com os filhos. Deus vai te dar graça e capacitação para criar os seus filhos, para abençoar seus filhos. Deus está te enchendo nesse dia, mas tenha fome, tenha sede de Deus. Tenha sede de Deus. Espírito Santo, queremos mergulhar, Senhor. Queremos mergulhar em mais de Ti. Será que você pode dizer isso? Senhor, eu quero mergulhar, Senhor. Estou precisando tomar decisão difícil, Deus. Eu estou começando a ficar ansioso, Deus. Eu quero que algumas coisas cheguem rápido demais na minha vida e está demorando. Mas eu quero estar mergulhado na Sua presença, mergulhado nos Seus propósitos. Eu quero, Senhor, estar compreendendo a Sua graça. Oh, Senhor Jesus, enche-nos de Ti, Espírito Santo. Enche-nos de Ti, Espírito Santo de Deus. Enche-nos de Ti, Senhor. Se levante, querido. Saia da passividade espiritual. Encha-se do Espírito. Encha o teu tanque. Deus quer encher tanques aqui nessa noite. Para você não sair daqui da mesma forma que você entrou. Para você não sair daqui sem ser mudado e transformado pela poderosa palavra de Deus. Pela poderosa palavra de Deus. Aleluia, Espírito Santo.